Olá, meus amores, muito bem-vindos. Que bom estar aqui para mais um dia de leitura do livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. Este é o quarto capítulo já. A cada domingo, a cada semana, né, um novo capítulo para a gente aprender um pouquinho sobre obsessão, desobsessão. Não é um estudo, é uma leitura para a gente se familiarizar com o tema, com as questões ligadas à obsessão e desobsessão. São capítulos curtos, mas que nos trazem um aprendizado imenso. Peço para você compartilhar esse vídeo com amigos, familiares, colegas, pessoas que você acredita que podem gostar do tema, se interessar pelo tema. Então, pede para se inscrever no canal e acionar o sininho. E dá joinha também, isso é importante. O sininho, quando você aciona, você recebe a informação de que tem novo vídeo aqui no nosso canal. Olha que legal. Então, inscreve-se no canal, dá joinha e aciona o sininho para você ser notificado que tem vídeo novo aqui no canal. E lembrando, compartilhe o vídeo com os amigos, nos grupos que você tem no Facebook, no WhatsApp, para que pessoas que queiram também fazer a leitura com a gente possam nos acompanhar, tá bom? Gratidão. Bom, vamos começar a leitura de hoje, quarto já capítulo. Olha como tá passando rápido, né? E nós, nesse instante, pedimos a permissão de Ti, meu Deus, de nosso Mestre Jesus, dos Espíritos de luz que estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos protegendo, a fim de que nós possamos assimilar cada palavra, cada frase, que a nossa alma possa assimilar, nos instruindo e nos fortalecendo. Que assim seja, Jesus, com a Tua permissão, damos início a esse tema de hoje, que, ligado à obsessão, o capítulo de hoje é o quarto, e ele diz: gradação das obsessões. O capítulo 1, 2 e 3 já tem disponível, então se você ainda não acompanhou a leitura, peço para que você acompanhe. Capítulo 1, 2 e 3 tem disponível aí aqui mesmo no canal. O que é a obsessão foi o capítulo 3, nós já falamos no capítulo 2 as companhias espirituais e no capítulo 1 as influenciações espirituais. Então, se você está chegando pela primeira vez, tem o vídeo com o capítulo 1, o vídeo com o capítulo 2 e o vídeo com o capítulo 3. Esse é o quarto. Esse aqui fala da gradação das obsessões. Ele é curto, são capítulos curtos, mas com muito conteúdo. Então, vamos lá. A gente começa com uma frase, esse capítulo do livro começa com uma frase que está no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 16, esse trecho que eu vou ler e que está nesse livro aqui, dando início ao capítulo 4. É assim que somos, por vezes loucos temporários, grandes obsediados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados, viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Vou repetir essa última frase aqui. A nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Nós lemos no capítulo Companhias Espirituais, o capítulo 2, sobre essa questão da vibração, né, da sintonia espiritual, da nossa sintonia. Ele cita lá no capítulo 2, a uma simples vibração do nosso ser, a um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, nós evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que estamos situados ou situadas.
né? E isso tem repercussão imediata naqueles que estão na mesma frequência, ou seja, nos espíritos que estão na mesma frequência. Então aqui diz, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Vamos adiante, esse trecho aqui é muito importante, gradação das obsessões, esse trecho está no capítulo 16, Mecanismos da Mediunidade, do autor espiritual André Luiz, né, psicografada pelo Chico. Aí seguindo aqui, o problema da obsessão reside principalmente no estado de sutileza em que possa apresentar-se, de tal forma que não é detectada com facilidade. Olha aí, atenção, de tal forma que não é detectada com facilidade, passando muitas vezes inteiramente despercebida. A gente vai ver adiante aqui algumas questões da obsessão que a gente mesmo não percebe. Olha lá, são influenciações espirituais sutis que levam a pessoa visada a procedimentos dos quais se arrependerá. Pessoas visadas, aquela que é visada pelo espírito obsessor, leva a pessoa visada a procedimentos, ou seja, a atos, atitudes, dos quais se arrependerá, provavelmente quando conseguir refletir com algum equilíbrio. Não se julgue que debaixo de tais influências as criaturas ajam como verdadeiras marionetes, completamente destruídas de vontade própria. Elas não agem mais pela própria vontade. Olha isso, vou repetir. Não se julgue que debaixo de tais influências as criaturas ajam como verdadeiras marionetes, completamente destituídas da vontade própria. Ocorre que os obsessores valem-se de processos com os quais acionam intenções recônditas, desejos e manifestos, ocultos nos refolhos do ser, mas que eles captam assolando-os, ou seja, aquela má tendência, aquela sua má intençãozinha, aquele seu, ainda sua falha, aquela sua pequena imperfeição, eles nos sondam, captam, e aí é quando eles valem-se desse processo, acionando essas intenções, digamos, aquilo que a gente muitas vezes carrega na alma. A gente já leu isso, muitas vezes carregando culpas do passado, dessa vida ou de uma outra vida, que ainda está na nossa alma ou que ainda está em nós, ainda que possa ser até um segredo, né, para muita gente, para a maioria ou para todos, mas os espíritos, como eles nos sondam, eles captam. Então aí ocorre que os obsessores valem-se de processos com os quais acionam essas intenções, aquilo, a nossa má tendência, aquilo que está lá adormecido, digamos assim. Eles usam isso como um gatilho, né? Os mais corriqueiros é que a pessoa se deixe levar pelo seu lado negativo, já que as sombras ainda têm maior o campo de domínio nos seres humanos. Nós vimos isso no capítulo passado, que as almas ainda carregam mais sombra do que luz. Enquanto a humanidade ainda carregar em suas almas maior taxa de sombra do que de luz, ainda haverá esse processo de obsessão. E lembrando, gente, obsessão é a ação persistente de um espírito mal sobre nós. Eles agem, né, na nossa mente, se fixando, nós pensamos e acreditamos, e as pessoas também, que é uma atitude nossa, mas aqui no início ele já cita que somos marionetes, ou seja, eles nos comandam, eles vão passando comandos, e muitas vezes a brecha que eles acham, como está dizendo aqui, ó, são intenções recônditas, desejos e manifestos ocultos no ser, mas que eles, os espíritos, captam. Então, o mais corriqueiro é que a pessoa se deixe levar pelo seu lado negativo, já que as sombras ainda têm maior o campo de domínio nos seres humanos. Não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais que oscilam bastante.
Você anda oscilando, estado emocional? Uma hora tá muito colérico, tá bravo, nervoso, estressado, daqui a pouco tá calmo, daqui a pouco tá com raiva. Então, vamos lá. Muitas vezes não damos importância aos nossos estados emocionais que oscilam bastante. Se ponderarmos, iremos constatar que para o desequilíbrio de nossas emoções pequeninas, nada tornam-se agentes poderosos e fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior, levando-nos a estados de visível turvação mental. Muitas vezes estamos equilibrados, né? Basta um acionar de um pequeno sentimento negativo, né? De uma coisa que você vê, que você observa, isso é um gatilho no seu sentimento, nas suas emoções e pronto. Você baixa a sua vibração e se conecta a espíritos que estão ali. Tem a obsessão kármica que a gente traz de outras vidas, de outras existências, e tem espíritos que estão nos rodeando o tempo todo a fim de, através de nós, conseguir muitas vezes sanar, né, os seus vícios, por exemplo, as suas próprias más tendências, aqueles desejos que eles levaram para a espiritualidade ao desencarnar e estão presos ainda a esses desejos, a essas vontades, a essas más tendências, né? E aí uma maneira deles suprirem isso é através de nós que temos a matéria, o corpo físico. Então o espírito, ele não pode pegar um copo com cachaça, por exemplo, e tomar, mas ele pode influenciar nós através desse processo de conexão conosco e fazer com que nós peguemos por ele, né? E aí eles terem essa sensação. Então a pessoa, na verdade, ela tomou um copo, mas ela quer o segundo, ela quer o terceiro, ela quer o quarto, né? O prejuízo vai ficando com a pessoa, né? O espírito vai se beneficiando, né, com essa energia fluido, né, do álcool, do cigarro, da droga, do sexo, das sensações, mas o prejuízo é para o corpo físico daquela pessoa que está nesse processo. Às vezes da cólera mesmo, né? Às vezes da pessoa que é muito sovina, né, que quer acumular tudo, guardar tudo, não divide nada, e tem esse processo de espíritos que estão na mesma sintonia. Seguindo aqui, então, aqui ele diz assim, se a gente ponderar, ou se a gente parar para pensar, a gente vai constatar que para o nosso desequilíbrio das nossas emoções, pequeninas inclusive, eles são agentes poderosos e fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior, levando-nos a estados de visível turvação mental. A gente fica mentalmente aquela coisa turva e a gente está ali na oscilação por sensações que são nos passadas. Por isso, oração e vigilância. Olha lá, seguindo aqui. É sobretudo no cotidiano, no dia a dia, que se patenteiam tais possibilidades, mascaradas comumente com o nome de gênio forte. Ah, fulano tem um gênio forte. A fulano, nossa, é muito brava, é nervosa, estressada, grita, xinga, é violenta. É com essa desculpa, né, aceita e generalizada por outros tantos seres humanos com igual fortaleza de gênio, que procuramos justificar nossos desvios de caráter quando assomamos a esta porta com a nossa má formação íntima a expressar-se na irritação, mau humor, na ira, na maledicência e tantos outros procedimentos negativos. Então, cuidado com os sentimentos, com as sensações, né? Com o olhar para, tem um gênio forte, é assim mesmo, é mal-humorada mesmo, é mal-humorado. Cuidado, porque são nesses momentos que a gente pode se tornar uma presa e muito fácil, né? Então, observou que está com um mau humor naquele dia, não é alimentar o mau humor. Não é buscar alguém para descontar, é como eu me livro desse mau humor. Isso não é meu. Ou ainda que seja algo orgânico e físico causado por algo no seu dia a dia, no cotidiano, é não permanecer com aquilo.
eu fiquei estressado porque aconteceu isso. No entanto, entendo que isso vai baixar minha vibração e eu vou me conectar a espíritos com vibrações tão baixas como a que eu estou. Então, como é a maneira? Vou fazer uma oração, vou fazer uma prece, vou ouvir uma música religiosa para que eu consiga me reestabelecer e sair desse estado mental. Dependendo da intensidade desses estados, é que nos iremos mostrar aos olhos de todos como doentes da alma, cuja insanidade temporária deixa entrever a nossa indigência espiritual. Alienados por breves ou longos momentos, somos tal qual um vulcão em erupção, a vomitar lavas e estilhaços da matéria que constitui o nosso mundo interior, vinculados a outros seres em análoga situação, medianeiros todos nós da desarmonia, do desequilíbrio e da loucura. Então depende desse estado o grau, né, de explosão, de estresse, de nervosismo, de ira, a gente mostra, né, aos olhos de todos aí, doentes que somos da alma. Essa insanidade, ainda que seja temporária, deixa aí a mostra, deixa entrever a nossa indigência espiritual, como a gente tá, mais sombra ou mais luz, como já lemos, né? E ficamos alienados, envolvidos com aquele momento, sejam eles breves ou longos, mas aí a gente se torna um vulcão mesmo, como ele diz aqui, a vomitar lavas e estilhaços da matéria que constitui o nosso mundo interior, aquilo que somos, de fato, mostramos naquele momento. Cuidado, né? E aí, essa desarmonia do desequilíbrio e da loucura. Oremos e vigiemos. Caminhando para o encerramento, o que se depreende da advertência de André Luiz é que somos os únicos responsáveis pelas sintonias infelizes do nosso hoje, graças sempre ao longo caminho de vícios que palmilhamos ontem. Olha lá, o que André Luiz diz, né? Somos os únicos responsáveis pela sintonia ou pelas sintonias infelizes do nosso hoje, graças sempre ao longo caminho de vícios que palmilhamos ontem em vidas passadas. Né? Os vícios, as más tendências que não combatemos e que sim alimentamos, fez com que nós, nessa vida, atraímos agora, né, cobradores de dívidas. Então, são os obsessores kármicos, né, como a gente diz, de outras existências que nos encontram. Agora, se nos encontram transformados, né, pautados de fato na reforma íntima, no amor ao próximo, amor incondicional, na caridade, né, trabalhando, fazendo o evangelho em casa, atuando proativamente a favor do amor, da paz, da caridade, do perdão, eles tendem a realmente serem convencidos pelo nosso anjo, pelo nosso protetor, né, a afastar-se de nós. Mas se encontram nós como éramos antes, aí eles vão permanecer conectados a nós, levando-nos muitas vezes à loucura. Agora encerra esse trecho. O capítulo 4 acaba aqui. Ação e reação, causa e efeito. Hoje choramos ao peso das aflições que nós mesmos semeamos. Agora reclamamos pelos padecimentos obsessivos que nos atormentam a alma. Somos os atormentadores, agora atormentados. Somos aqueles que fomos atormentadores, hoje atormentados, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda. Então, encerramos aqui. Bom, ação, reação, nós semeamos, estamos na colheita, mas é importante que nós entendamos que a gente pode mudar daqui em diante. Por isso a leitura desse livro Obsessão e Desobsessão, que lá adiante, em capítulos aqui futuros, né, a gente vai chegar nesse ponto da desobsessão. Aqui, ó, recursos espíritas, a terapia da caridade, o poder da vontade. Vamos falar sobre o pensamento, a necessidade da reforma íntima, é um capítulo. O valor da prece,
o processo de autodesobsessão. Então, é esse... E vamos falar das crianças obsediadas, porque quando nós falamos de criança, isso lá adiante, nós vamos ver, crianças são lindas e a gente ama de paixão, né? Mas são espíritos também vividos com vidas passadas. Por isso a importância da evangelização da criança. E por que elas são obsediadas? Porque os espíritos maus, né, aqueles algozes, a reencontram, ainda que num corpo de criança. Para eles, eles olham e não vê nenhuma criança, nenhum anjinho como a gente vê. Eles veem aquele espírito que lá numa outra vida perseguiu, matou e outras tantas questões que os levaram a se tornarem inimigos, né? Então, hoje nós ficamos por aqui com esse capítulo número 4, a gente não está estudando, a gente está lendo. O estudo exige pausas, né? Exige fazer ligação com outros textos e etc. Então, é uma leitura para a gente se familiarizar com o tema, entender a importância da gente se vigiar, né? Acordou? Faz uma prece, se conecta com a espiritualidade, orar essa conexão com Deus, se consagre a Deus para que você já nesse momento comece a ter uma vigilância, né? O mau humor, não alimentar, a raiva, não alimentar, né? Combater as más tendências, sejam elas de qual for a natureza, emocional, sentimental, psíquica, de vícios, temos que combater através do quê? Da reforma íntima. Tá bom? Amor, caridade, perdão, muita prece, evangelho no lar, são algumas situações que vão nos levar ao distanciamento dos obsessores. Algumas pessoas têm um, outras pessoas têm muitos que estão ali a perseguindo. Então, antigamente, eu já citei isso em alguns vídeos aqui, as pessoas eram muitas vezes internadas no que se chamava na época de manicômio, muitas, ou a maioria, ou boa parte com processo de obsessão. E ainda é assim em clínicas psiquiátricas, né? E sim, a ideia deles é levar a pessoa, o seu algoz, a um processo de loucura. Muitas vezes começa com situações que a gente não percebe, situações de mudança de humor, de caráter, de moral, e isso vai numa crescente até a pessoa entrar num processo depressivo, começar a manifestar aquilo que a gente pode achar que é mediunidade, mas não é a perturbação espiritual. Infelizmente, a gente tem muitos casos de suicídio ou internações mesmo. Meus amores, ficamos por aqui hoje. Na semana que vem a gente terá novo vídeo, daí sim o capítulo 5. Nós estamos fazendo a leitura do livro Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Esse livro foi escrito em 81. Semana que vem, as várias expressões de um mesmo problema. As várias expressões de um mesmo problema. Muito obrigada a todos vocês. Compartilhe esse vídeo, dê joinha e também acione o sininho, tá bom? Toda semana tem um capítulo novo para você aqui. E assim nós encerramos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa mãezinha espiritual, aos benfeitores que estão conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos protegendo. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Até o próximo vídeo, compartilhe, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!